Existem filmes que a gente assiste para se divertir, existem filmes que fazem a gente se apaixonar e até chorar, e existem aqueles que parecem conversar diretamente com a mulher que nos estamos nos tornando. Hoje eu trouxe 7 filmes que toda mulher deveria assistir pelo menos uma vez em sua vida, não porque existe uma regra, mas porque cada um deles traz uma história capaz de nos ensinar alguma coisa sobre amor, escolhas, liberdades, sonhos e principalmente sobre nós mesmas. Então pega a sua pipoca e vem ver essa lista comigo. Olá, eu sou a Estrela e no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, eu vou listar 7 filmes que uma girl deve assistir pelo menos uma vez em toda a sua vida. Vamos começar essa listinha logo? Para abrir essa listinha, vamos falar de Comer, Rezar e Amar, um filme com a Julia Roberts, começando por um filme sobre uma mulher que decide se reencontrar. Em Comer, Rezar e Amar, Elizabeth Gilbert percebe que apesar de ter uma vida que parecia perfeita por fora, alguma coisa dentro dela não estava nada bem. Então ela toma uma decisão drástica, deixar tudo para trás e viajar pelo mundo em busca de encontrar a si mesma. Itália, Índia e Indonésia são as escolhas da protagonista e se tornam partes diferentes dessa jornada. Mas no fundo, a grande viagem não é pelo mundo, é para dentro dela mesma. E talvez essa seja uma das maiores mensagens do filme. Você não precisa ter todas as respostas para começar uma nova fase de sua vida. Às vezes precisamos nos perder um pouquinho para descobrir quem realmente somos. Eu amo Comer, Rezar e Amar. É um filme muito bom e muito profundo. São 2 horas de filme com uma das minhas atrizes favoritas. E se não me engano, ainda está disponível no catálogo da Netflix. O próximo filme, com certeza, é meu top 10 favoritos. Orgulho e Preconceito. Se existe um filme para as mulheres que amam romance, é esse. Orgulho e Preconceito acompanha Elizabeth Bennet, uma mulher inteligente, determinada e muito à frente do seu tempo. Ela não quer simplesmente se casar. Elizabeth quer ser respeitada, quer fazer suas próprias escolhas e principalmente quer se casar apenas por amor. É justamente isso que torna sua história com Mr. Darcy tão especial. Os dois começam se julgando, se interpretando mal e acreditando que sabem exatamente quem é o outro, até perceberem que estavam completamente errados. Além do romance maravilhoso, o filme fala sobre orgulhos e preconceitos, primeiras impressões e a importância de enxergar alguém além das suas aparências físicas. E convenhamos, a declaração de Darcy é maravilhosa. Claro, gente, eu tô falando da última declaração aqui, encerra o filme e o livro também, né? Porque, galera, a primeira não foi tão romântica assim como esperávamos. Ele basicamente dizendo na primeira declaração, você é uma pobre lascada, mas eu quero ficar com você. É basicamente isso que ele disse na primeira declaração, lá da chuva. Mas a segunda e a última, que encerra o ciclo do amor dos dois, realmente é muito bonita. Continuando com Jane Austen, Razão e Sensibilidade. Continuando nossa viagem pelos romances de época, temos Razão e Sensibilidade. A história acompanha 2 irmãs completamente diferentes. Eleanor é racional, reservada e tenta controlar os seus sentimentos. Marianne é intensa, romântica e acredita profundamente no amor de verdade. E talvez essa seja justamente isso que torna esse filme tão interessante, porque ele mostra 2 maneiras diferentes de amar e de lidar com a vida, mas também fala sobre amadurecimento, sobre aprender que sentir profundamente não é uma fraqueza. O que se é racional também não significa não sentir. É um filme sobre família, decepções e crescimentos. É lindo, Razão e Sensibilidade. Também está disponível na Netflix, se eu não me engano, não me falha a memória. Mas a última vez que eu assisti foi nessa plataforma. O Mínimo para Viver, o 4º filme da nossa lista. Agora vamos para um filme muito diferente dos anteriores. O Mínimo para Viver acompanha Ellen, uma jovem enfrentando uma batalha muito difícil com a própria relação com o seu corpo e a sua alimentação. Ela tem bulimia. Esse filme não é uma história romântica ou de fantasia.
Ellie é desconfortável em vários momentos, justamente porque mostra uma realidade dolorosa. É um filme sobre perceber que muitas vezes aquilo que enxergamos no espelho não corresponde à maneira como os outros nos enxergam, e principalmente sobre entender que nosso valor não está no nosso corpo, no nosso peso ou na nossa aparência. É uma história sobre buscar ajuda, enfrentar os próprios demônios interiores e aprender a escolher a vida. Ellen, interpretada por Lily Collins, ela vai para uma casa para tentar, né? Colocam ela numa casa para ela tentar se curar da bulimia e da anorexia. E lá tem várias outras mulheres que passam por situações parecidas. Então é um filme muito profundo e mostra a dura realidade das mulheres, das pessoas em si, não são mulheres, que convivem diariamente com essa doença. O que essa doença causa no psicológico e no corpo da mulher. Ou do homem, né, como eu falei anteriormente. Adoráveis Mulheres, o 5º filme da nossa lista. Se você nunca assistiu Adoráveis Mulheres, coloque ele na sua lista agora, hein? A história acompanha as irmãs Marty, Jo, Meg, Beth e Amy, 4 mulheres completamente diferentes que tentam encontrar os seus próprios caminhos no mundo. Talvez seja justamente isso que torna esse filme tão incrível, porque ele mostra que não existe apenas uma maneira correta de ser mulher. Você pode querer se casar, você pode querer trabalhar, pode querer ter uma família e pode querer ser artista. Pode querer absolutamente nada disso e tudo bem. Ou pode querer tudo disso e tudo bem também. Jo Marty representa muito essa ideia de que uma mulher não precisa diminuir seus sonhos para caber nas expectativas dos outros. É sobre família, amor e ambição, perdas e principalmente sobre escolher quem você quer ser. Ai, gente, todas nós mulheres que assistiu Adoráveis Mulheres pela primeira vez vai se identificar com uma das irmãs March. Eu tenho certeza que Jo e Meg pegaram papel e caneta e me escreveram completamente. Eu sou a mistura das duas. Eu amo as duas e eu me vejo muito ali nas duas. Uma frase muito marcante do filme, que é o cara, né, o que a Jo vai vender o livro dela, e ela fala: uma mulher tem que ter um final ou casada ou morta. Basicamente é esse que eles acham que uma mulher tem que ter, né? O futuro de uma mulher é ou casa ou morre. Esse é o futuro perfeito para uma mulher num livro. Ai... O 6º filme da nossa lista é O Diabo Veste Prada. Agora chegamos a um clássico absoluto e o meu queridinho. O Diabo Veste Prada parece ser apenas um filme sobre moda, roupas lindas e uma chefe assustadora. Mas existe muito mais por trás disso. Andy começa o filme acreditando que aquele mundo não tem nada a ver com ela. Só que ao entrar naquele universo, ela começa a mudar. E a grande questão passa a ser: até onde você está disposto a mudar para alcançar aquilo que você deseja? O filme fala sobre carreira, ambição, autoestima e escolhas. E Miranda Priestly, uma das personagens femininas mais icônicas do cinema. Ela é poderosa, exigente e extremamente competente, mas também nos faz pensar sobre o preço do sucesso. No final, Andy percebe que não precisa escolher entre ser bem-sucedida e ser fiel a si mesma. Ela pode simplesmente decidir qual tipo de sucesso quer para a sua própria vida. E para encerrar essa lista com o 7º filme, Bonequinha de Luxo. E para fechar, temos que ter um verdadeiro clássico. Bonequinha de Luxo acompanha Holly, uma mulher aparentemente sofisticada, independente e misteriosa que vive na cidade de Nova York. Mas por trás daquela imagem existe uma mulher tentando descobrir onde realmente pertence. O filme fala sobre solidão, identidade, liberdade e a busca por uma vida que tenha significado. E Holly se tornou uma personagem inesquecível justamente porque ela representa uma mulher que se recusa a ser facilmente definida. Além disso, o figurino, né? Simplesmente impecável. Audrey Hepburn transformou Holly em um dos maiores ícones da história do cinema. Quem não lembra ela com aquele vestido icônico, aquele colar de pérolas em frente à loja da Tiffany com aquele óculos icônico, uma das cenas mais marcantes de Bonequinha de Luxo. Então, esses foram os 7 filmes que toda mulher deveria assistir pelo menos uma vez em sua vida. Cada um deles fala sobre uma fase diferente. Comer, Rezar e Amar fala sobre se encontrar. Orgulho e Preconceito sobre amar sem abrir mão de quem você é. Razão e Sensibilidade sobre aprender a equilibrar o coração e a razão. Mínimo para Viver sobre escolher a vida e entender o seu próprio valor. Adoráveis Mulheres sobre construir o seu próprio caminho. O Diabo Veste Prada sobre carreira, ambição e identidade.
E em Bonequinha de Luxo, sobre descobrir quem você realmente é, porque talvez o melhor desses filmes seja justamente isso. Eles nos lembram que não existe uma única maneira de ser mulher, e talvez você se encontre um pouquinho em cada uma dessas histórias. Agora me conta, qual desses filmes é o seu favorito, e qual você acha que deveria estar nessa lista, e qual você ficou curiosa para assistir. Então é isso, galera. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e um beijo cheio de constelações estelares. Tchau!